Olá, sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica. No programa de hoje, dando continuidade ao anterior, nós vamos falar por que a filosofia importa. Olá, sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica, o canal que procura apresentar a cada programa elementos que colaboram para o debate, para a construção argumentativa. Nós estamos na reta final da nossa primeira temporada, são mais de 18 vídeos, e no último vídeo e nesse vídeo eu estou aproveitando um tema que está em pauta, que é o da filosofia. A filosofia é a base para muitos dos elementos que nós usamos aqui no canal. Então é muito importante dar à filosofia uma atenção, principalmente diante dos questionamentos que estão surgindo. Um deles questiona, por exemplo, a importância da filosofia, se a filosofia age sobre a sociedade como as demais ciências, ou seja, por exemplo, como um fator potencial de geração de riquezas, de colaborar para a formação e profissionalização das pessoas e etc. Bom, a filosofia importa. A filosofia é a primeira forma de fazer ciência. Mas a filosofia, ela não é simplesmente como a engenharia, não é simplesmente como uma outra área da medicina ou mesmo como a área jurídica. A filosofia é uma área dentro de si mesma. Então, o trabalho de um filósofo, o trabalho de um estudante de filosofia, o trabalho de um professor de filosofia, estes devem ser muito bem referenciados. Além disso, algumas pessoas costumam criticar o custo de filosofia. Eu poderia estar investindo o dinheiro que hoje parte para as faculdades públicas, para os cursos de filosofia, aumentando as vagas de outro curso. Bom, não dá para fechar as vagas do curso de filosofia e automaticamente abrir vagas em outros cursos. Primeiro, porque os outros cursos precisam dos assuntos que são relacionados na filosofia. A filosofia é base para todas as ciências. Logo, ela também fornece muitos elementos argumentativos para as filosofias atuais e para as ciências atuais. Muitos alunos de determinadas áreas da ciência precisam fazer matérias na filosofia ou para perceber alguns aspectos históricos. A psicologia surgiu diretamente da filosofia e outros elementos que ainda são influentes. Mas também é muito importante lembrar que a quantidade de alunos e o custo de um curso de filosofia são números menores se comparados à engenharia, ao direito ou mesmo à medicina. A engenharia e a medicina, por exemplo, requerem um vasto volume de investimentos em laboratórios, infraestrutura, enquanto um curso de filosofia precisa do professor, dos alunos, do quadro. Ou seja, não será fechando todas as vagas de filosofia que automaticamente nós vamos aumentar exponencialmente ou em proporções gigantescas os cursos atuais. Bom, os cursos atuais também precisam das aulas de filosofia para desenvolver vários elementos. E alguns assuntos são hoje exclusivos da filosofia, aonde se faz pesquisa, aonde se desenvolve trabalhos que colaboram efetivamente com outras áreas do conhecimento. A lógica, por exemplo, está muito mais enraizada na filosofia. Nós temos a parte da ética, que, convenhamos, é necessário uma argumentação para se entender os aspectos que são relativos ao que é devido ao certo ou errado de cada sociedade. E vejam, como formar engenheiros, médicos, advogados e outros profissionais se não devemos cobrar deles também valores éticos? Não seria toda essa crise política uma crise também de fundamentos éticos? De repente, parece que investir somente nas ciências ditas como ciências hard, duras, não é o suficiente. Você precisa investir na formação do profissional como um todo, ou seja, o profissional que, além de conhecer muito bem a área de estudos, é também um cidadão, é também uma pessoa que colabora com a sociedade. E engana-se quem acha que o certo e o errado, como se deve comportar, se aprende exclusivamente em casa, senão não teríamos
tantos casos que nós vemos por aí, independentes da situação financeira das pessoas. E até às vezes nós nos surpreendemos ao ver casos de corrupções em locais onde você tem um forte destaque financeiro, as pessoas já ganham bem. Então é necessário perceber que a filosofia, ela é uma ciência, ela é uma área de estudos do pensamento. Enquanto a biologia estuda os seres vivos, enquanto o direito estuda e reflete sobre as questões da lei, a filosofia estuda toda a realidade e aspectos dela pelo prazer do pensamento. Isso torna muitos dos elementos que são constituintes da filosofia base para outros. Aqui na descrição do vídeo, por exemplo, eu cito alguns artigos. Um deles, publicado em inglês, na internet, ele fala muito sobre a colaboração efetiva entre profissionais das ciências, hard, por exemplo, biologia, e filósofos. Essa colaboração gera muitos frutos, principalmente na hora de escrever, delimitar, conceitualizar aspectos dessa ciência. Portanto, a filosofia ela não está separada das ciências, escondida e estudando assuntos inúteis. Pelo contrário, ela está diversificada. E outra, se você for também no departamento de matemática, que é base para a maioria das ciências que nós temos hoje, a maioria dos matemáticos que fazem pesquisa não aplicada deveriam então ser mandados embora? Historicamente, como eu já falei, matemáticos e filósofos sofreram contribuições fortes à ciência. Por exemplo, contribuições que influenciaram Alan Turing, contribuições de Gödel, que hoje estão presentes, por exemplo, nos computadores que nós usamos. Basta fazer um estudo sobre a fundamentação da matemática, a busca por fundamentos da matemática gerou todo um contexto, todo um grupo de pesquisa que culminaram e influenciaram o desenvolvimento da ciência da computação. Então, a filosofia, ela importa sim. Ela forma profissionais que são chamados professores, ela colabora com as outras áreas da ciência. A filosofia, portanto, só não será vista como uma área de influência se for ignorado toda a sua história, se ela for reduzida apenas a preconceitos. Eu convido a você a dar uma lida em vários livros contemporâneos de filosofia e verificar o quanto os assuntos estão relacionados. De novo, o objetivo da filosofia não é servir para algo, mas servir ao pensamento. E cá entre nós, pensar é o que nós precisamos muito diante dos desafios complexos que nós temos hoje. Muito obrigado. Se você não gostou, comente. Se você gostou, comente também. Compartilhe. O importante aqui é ouvir a sua opinião. Até o nosso próximo programa.